sejam muito bem-vindos ao ABAV Talks, o podcast da ABAV, Associação Brasileira de Hidrogênio e Amônia Verdes. Eu sou Adriane Silva, conselheira da associação. Hoje nós vamos bater um papo com as advogadas Desirê Tamberlini e Maísa Versola. A Desirê é diretora jurídica da associação e a Maísa, nossa conselheira. Desirê e Maísa, muito obrigada pela presença. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já estou há mais de 2 anos na associação, acompanhei desde o início aí a origem, né, de todas as discussões, o nascimento da associação, e a gente está hoje aqui para falar um pouco sobre essa trajetória regulatória, os próximos passos, os desafios que nós estamos vislumbrando aí para o setor. E esses desafios não são poucos, né? Mas estamos animados e trabalhando para que o Brasil se desenvolva aí no hidrogênio e na amônia verdes. Oi, Adriane, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e é uma alegria imensa fazer parte da ABAV. Vocês me convidaram já faz uns 3, 4 meses apenas, mas o que eu aprendo todo dia é como se fosse 5 anos em 4 meses. Eu realmente estou muito satisfeita, muito obrigada. É um prazer, Maísa, você estar aqui conosco. Muito bom poder contar com o seu conhecimento, com a sua experiência da associação. Desirê, vamos começar por você, já que você está aqui há mais tempo, né? Você está na associação desde a fundação. Então, conta pra gente como é que foi essa trajetória desde o começo. Aliás, ter, né, você presente desde a fundação, uma advogada, mostra bastante essa nossa preocupação, né? A preocupação da associação com esses aspectos regulatórios, desde lá de trás, né? Então, conta um pouco pra gente de como é que foi essa evolução e como é que está sendo esse trabalho. Pois é, Adri, na verdade a associação ela já começou, né, com essa preocupação, né, com o aspecto jurídico e regulatório, né, com a segurança jurídica que o setor precisa. E para quem não conhece, né, a ABAV ela é uma associação pró-business do setor, ela já nasceu, né, com esse intuito, ela já nasceu destinada para desenvolver os negócios dentro do Brasil, apoiar todos os agentes que atuam em toda a cadeia, todas as frentes do setor de hidrogênio e amônia verdes. E estamos trabalhando nisso há mais de 2 anos, com esse viés, seguiremos com esse viés. E estamos trabalhando, inclusive, no Congresso, né, com as discussões relacionadas ao marco legal que já surgiu. A gente vai falar um pouco mais, vamos trinchar um pouquinho os pontos aí que estão em discussão. E a gente está muito animado, preocupado sempre, né, porque as discussões não são poucas, mas estamos trabalhando aí arduamente aí nesse processo. E aí, aproveitando já que você tocou nisso, o primeiro PL foi do senador Jean Paul Prats. Como é que isso evoluiu desde esse primeiro PL? Você pode contar um pouquinho para a gente? Na verdade, tudo começou com o PL 725 de 2022, do senador Jean Paul Prats, que ele definiu o conceito de hidrogênio sustentável e propôs percentuais obrigatórios de injeção em gasodutos, né, além de delegar a ANP a regulação do setor. Em 2023, ano seguinte, surgiram os PLs 2308 de 2023, de autoria dos deputados Gilson Marques e Adriana Ventura, e também surgiu o PL 3452 de 2023, de autoria do deputado Marcos Aurélio Sampaio, que nesses projetos de lei foram definidos aí os conceitos de hidrogênio combustível, hidrogênio verde e hidrogênio sustentável. Passo seguinte, o PL que eu acabei de comentar, o 3452 de 2023 foi apensado ao PL 2308 de 2023 e ainda em 2023 o PL 3173, de autoria do senador Marcos Pontes, ele também surgiu, ele foi apresentado, né, por meio do qual foi criado aí o ProHidroverde, que foi um programa voltado à produção, pesquisa e difusão do hidrogênio. Nesse meio tempo também foram instaladas comissões especiais na Câmara e no Senado que consolidaram as propostas mais amplas, sendo o primeiro deles o projeto de lei da Comissão Especial Temporária sobre Energia e Hidrogênio, relatado pelo deputado federal Arnaldo Jardim, e o PL da Comissão Especial do Hidrogênio Verde, liderado por Jean Paul Prats. Esses textos, eles trataram de certificações, adicionalidade, incentivos e governança. E conta um pouco dos bastidores e como é que você, na verdade, né, eu nem estava aí lá atrás na associação, conta um pouco de como é que você atuou nesse processo todo aí. Você foi para Brasília, você conheceu lá os parlamentares todos. Como é que foi esse trabalho da ABAV, né, diretamente para atuar nesses processos de todos esses PLs, esses projetos? Conta aí um pouco aí os bastidores. Bom, na verdade, a gente está batalhando, né, e fazendo um trabalho muito grande de bastidor, né, desde o início da associação. Fomos algumas boas vezes para Brasília,
conversamos na Câmara dos Deputados, no Senado, conversamos nas entidades também, né, que têm atribuições relacionadas ao setor. Então, falamos com a ANP, falamos com a ANEEL, falamos com o Ministério, falamos com o EPE, falamos com a ANS, justamente para tentar entender as preocupações, né, das entidades, trazer um pouco das preocupações, né, das empresas que querem atuar nesse setor e tentar juntar tudo isso e acomodar, obviamente, os aspectos legais, os aspectos aí de segurança jurídica que o investidor ele precisa, porque no final do dia o investidor precisa de segurança jurídica. Ele precisa ter a tranquilidade que o negócio, seja lá qual cadeia que ele vá atuar no setor de hidrogênio e amônia verdes, ele vai investir, ele vai ter a segurança, né, com relação às regras, às normas, ele não vai ter nenhuma surpresa que vai desestabilizar o negócio dele. Claro. Né? Então, a preocupação sempre da associação foi deixar essa preocupação muito clara e entender todas as dores de todos os agentes. Né? O trabalho ele tem sido muito extenso, a gente tem feito muitas reuniões, apresentamos contribuições para todos esses projetos de leis que eu comentei agora há pouco. Que contribuições foram essas? Diversas contribuições que eu posso comentar um pouquinho adiante, mas sempre no sentido de aprimorar os textos, no sentido de deixar a norma clara, porque uma boa norma é uma norma que ela é indiscutível, ela é inquestionável, ela é indebitável, ela não pode gerar dúvida. Qualquer brasileiro tem que entender a redação da norma. Então, a nossa preocupação foi, primeiro, trazer também dentro do conceito de hidrogênio de baixo carbono todas as fontes renováveis. Então, nós apresentamos contribuições de melhoria dos textos para poder abrigar todas as fontes renováveis, para tratar o mercado, né, da maneira que ele deve ser tratado e garantir essa segurança jurídica que a gente tanto repete, que é o principal, né, vetor aí para os negócios no Brasil. E sempre destacando, Dri, que a nossa preocupação sempre foi, obviamente, queremos exportar hidrogênio, sim, mas ao mercado brasileiro. Porque, como a gente já tem colocado em muitas discussões, nós temos um potencial gigantesco. O Brasil ele tem todas as condições para despontar nesse setor e nós entendemos que nós temos todas as ferramentas aqui necessárias para desenvolver o mercado no Brasil. Local. Bom, isso de fato é uma característica, né, do pensamento da associação como um todo, né? E aí a gente chegou agora no final do ano passado, né, na 14938 e na 14990, né, que são as leis do hidrogênio de baixo carbono e do desenvolvimento do hidrogênio de baixo carbono. Nessas duas leis que foram tão celebradas no final do ano, quais foram os pontos que de fato a gente pode entender como sendo aqueles pontos mais relevantes para o hidrogênio de baixo carbono? Assim, de uma forma simplificada, o que essas duas leis trouxeram que vão fazer com que o caminho desse novo setor, dessa nova, né, indústria, ele seja tranquilo nesse sentido que você falou, né? Que esteja tudo claro, que as coisas que as regras sejam claras e que esteja fácil para entendimento de todos. A Lei 14948, ela é fruto, na verdade, do PL 2303, que eu comentei anteriormente, com mudanças feitas pelo relator, né, o senador Otto Alencar. E dentre as principais características, né, desse marco legal, que essa lei, na verdade, ela instituiu o marco legal do hidrogênio, dentre as principais características estão inicialmente as definições que foram trazidas pela lei. Né, para poder regular o setor, para você tratar o setor, você tem que trazer primeiro os conceitos. O que é o hidrogênio de baixo carbono, o que é o hidrogênio verde, o renovável, enfim, você precisa ter muito claro todo o arcabouço aí que vai ser regulado pela lei. Então, a lei ela começou tratando aí das definições e ela também, no segundo passo, ela apresentou vários mecanismos que, inclusive, muitos deles serão regulamentados, mas também para trabalhar no setor, para poder fomentar o setor. Quais seriam esses mecanismos? O REHIDRO é um que a gente pode citar aqui, que é o Regime Especial de Incentivos à Produção e Uso de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. Um outro ponto também, outro aspecto que foi tratado foi a Política Nacional do Hidrogênio, né, de emissão de baixo carbono, que são justamente o conjunto de diretrizes e instrumentos destinados a promover a produção, certificação, uso e comercialização
comercialização do hidrogênio de baixa emissão de carbono. Como eu comentei, os conceitos, né, todos que foram trazidos pelo marco legal, conceitos técnicos, eu não pretendo aqui me esmiuçar, nós temos inclusive materiais que nós editamos ao longo do tempo com resumo do que foi trazido, né, pela legislação. Acho que é importante os players conhecerem os conceitos até para eles poderem entender aonde que eles entram dentro de toda essa cadeia, né? Então, como eu comentei, o hidrogênio combustível é um dos conceitos que foram apresentados, né, nesse marco legal, o conceito de hidrogênio limpo, o conceito também de hidrogênio de baixa emissão de carbono, o hidrogênio verde, o hidrogênio renovável. Você vê que não são poucos conceitos, né? E um aspecto interessante que o marco legal ele trouxe, e que também a gente já havia discutido anteriormente, que é justamente a competência, né, da ANP, né, da Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural, para regular a produção, né, de hidrogênio, incluindo, inclusive, a emissão, né, das autorizações para produção, transferência de titularidade e registro de atividades. Então, dentre as características, dentre todos os pontos que foram abordados no novo marco legal, eu acho que esses são os principais que a gente poderia destacar aqui, tá? E agora você falou bastante, né, da história, de tudo que aconteceu, e agora eu vou pegar para a Maísa, que acabou de chegar, né, ela falou 5 anos e 5 meses, a gente está te dando trabalho, né, Maísa? Maísa, fala para a gente aí, já que você está chegando, né, para fortalecer mais ainda esse nosso time jurídico-regulatório da associação, o que você vê que ainda está pendente? O que precisa ainda de regulação, de desenvolvimento, né, para, de fato, os players terem essa segurança e desenvolverem seus negócios no país? Conta pra gente aí o que você está vendo. Bom, de importante. O que eu vejo hoje, falta regulamentação em tudo, basicamente, né? A Política Nacional de Hidrogênio de Baixo Carbono, ela se apoia em 4, vamos dizer, subpolíticas, tá? Que é o Programa Nacional do Hidrogênio, PNH2, o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixo Carbono, que é o PHBC, o Sistema Brasileiro de Certificação do Hidrogênio e o Regime Especial de Incentivos Fiscais, que é o REHIDRO, né? Eu vou falar rapidamente de cada um deles, só para a gente se localizar aqui no tempo e no espaço, né? Então, primeiro, o macro, né, o Programa Nacional de Hidrogênio, ele foi criado lá em 2021 por uma portaria interministerial. Em linhas gerais, esse programa, a intenção dele foi consolidar polos de hidrogênio de baixa emissão no Brasil e teve por objetivos integrar as políticas públicas, a pesquisa, a certificação e a exportação, que naquela época se pensava mais no hidrogênio verde para exportação, né? Esse programa se estrutura em 5 pilares: planejamento, ciência e tecnologia, capacitação, de novo, inserção global e regulação. Esse programa ainda está em fase de consolidação institucional, tem alguns grupos técnicos em funcionamento que dá uma certa segurança para que a regulamentação saia efetivamente do jeito como deve ser. As atribuições desse programa vão ser instituídas por regulamento editado pelo Conselho Nacional de Políticas Energéticas. Então, a ideia é ter uma política que começa, claro, né, no Ministério de Minas e Energia, passa por uma apuração pelo Congresso e vai para a regulamentação via agências reguladoras. Se esse caminho todo estiver bem azeitado, e aí que a BAV também tem um papel muito importante, a gente tem a confiança de que realmente o nosso marco regulatório e a regulamentação vão estar bem posicionados para incentivar a indústria do hidrogênio de baixo carbono. O PNH2, ele vai ter um comitê gestor, que vai ser encarregado de coordenar essas ações e políticas públicas de incentivos, né? Esse comitê ele é composto por 15 membros do Executivo, um representante dos estados / Distrito Federal, um representante só da comunidade científica e 3 representantes do setor produtivo. Bom, de cara a gente vê que tem um problema aí, porque ter só um representante da comunidade científica é um pouco complicado, né? Mesmo porque as vertentes científicas de todas as possibilidades, elas são muito amplas. E voltadas para indústrias diferentes. Então, se você colocar uma pessoa lá que, por exemplo, é mais especialista em baterias, talvez a regulamentação saia mais com esse viés. Precisaria de ter um especialista em bateria, um de hidrogênio verde, um de hidrogênio marrom, enfim. É isso que eu penso que poderia sair uma política mais ampla, tá? Outro pilar, né, da Política Nacional do Hidrogênio é o PHBC, que é o Programa de Desenvolvimento de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono.
que foi estabelecido pela 14.990, que a Desirê acabou de comentar também. E essa lei ela tem uns objetivos bem claros, né? Desenvolver o mercado de hidrogênio de baixa emissão e renovável, apoiar setores industriais que são difíceis de descarbonizar e que são muito importantes para o país, que é a siderurgia, fertilizantes e transporte pesado. E também tem o objetivo de estimular inovações tecnológicas nacionais. E o que é mais importante, tem incentivo fiscal na jogada. O governo vai conceder créditos fiscais de até 100% da diferença de preço entre o hidrogênio, entre a energia gerada pelo hidrogênio de baixa emissão e os concorrentes fósseis. Isso significa o seguinte: produzir e consumir energia limpa pode se tornar competitivo, porque a gente sabe que hoje o OPEX para combustíveis fósseis é muito baixo. O do hidrogênio verde, não só o CAPEX é alto, mas o OPEX também é muito alto, né? Esses créditos fiscais eles vão ficar disponíveis entre 2028 e 2032, em princípio. Os volumes vão aumentando ano a ano, então, em 28, a gente começa com 1,7 bilhão de reais e vai chegar a 5 bilhões em 2032. Esses créditos, isso também é outra coisa muito importante, eles são reconhecidos no resultado operacional das empresas e corresponderão a créditos de contribuição social sobre o lucro líquido. Mas não é para todo mundo não, né? Esses projetos precisam passar por um processo de concorrência, atender critérios como menor emissão de gases de efeito estufa, inovação e impacto regional, isso é muito importante. E esses créditos também poderão ser usados para abater tributos federais ou até ressarcimento em dinheiro. O terceiro tripé, que esse realmente é o mais técnico, é o Sistema Brasileiro de Certificação de Hidrogênio. O Sistema Brasileiro de Certificação de Hidrogênio vai corresponder ao ambiente nacional voluntário de certificação de hidrogênio e vai contar com regramento com competências sobre fiscalização, credenciamento de certificadoras de hidrogênio, as atribuições de cada player no processo de certificação e principalmente os padrões técnicos de aferição da emissão de gases de efeito estufa a serem também definidos em regulamento, né? Conforme o marco legal do hidrogênio, essas certificações serão emitidas em território nacional por esse sistema, eles têm que assegurar a integridade ambiental, a inexistência de dupla contagem, que esse é um problema muito sério para a contagem de emissão de carbono, e por isso o sistema vai contar também com critérios para suspensão e cancelamento de certificações despadronizadas, mas, por outro lado, também tem alguns instrumentos de flexibilidade em caso de perda temporária dessa especificação. Por fim, a quarta coluna de apoio da Política Nacional do Hidrogênio é o Regime Especial de Incentivos para a Produção de Hidrogênio, o famoso REHIDRO, né? O REHIDRO é um programa de incentivo que vai conceder aos produtores de hidrogênio a isenção de PIS e COFINS. Então, também é outro programa de incentivo fiscal. E vai ser sobre a isenção de PIS e COFINS que incidem na aquisição de maquinário e materiais destinados à criação de obras de infraestrutura voltadas para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono. Então, aqui é incentivo direto no OPEX, né? O Poder Executivo vai regulamentar essa forma de habilitação ao REHIDRO e, por hora, a ideia é ter os seguintes requisitos, né? Um percentual mínimo de utilização de bens e serviços de origem nacional, um investimento mínimo em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esse benefício de isenção do PIS/COFINS vai durar até 5 anos. A outra questão importante também é que os agentes habilitados também já estarão autorizados a emitir debêntures de infraestrutura que são isentas de imposto de renda. E é um investimento muito, muito bom. E agora vamos passar para uma parte que é o que realmente a gente precisa entender como é que estamos agora, né? As oportunidades e desafios. E no final de maio, a gente fez até uma nota técnica em cima da MP 1300, né, que é a MP do setor elétrico, que está em discussão. E a gente estava falando justamente que essa MP não endereçou um dos maiores problemas recentes no setor elétrico, que é o desperdício de energia, né? Principalmente causado pelo curtailment, que é a não geração da energia que estaria disponível, né? Fala pra gente aí um pouco mais sobre como é que foi essa nota técnica, o que a BAV entende como uma oportunidade justamente em relação a esse ponto, né? Como você mesma já adiantou, o curtailment é, no final do dia, um desperdício forçado de energia. Né? Imagina que você tem uma usina solar ou uma eólica gerando energia a todo vapor, mas essa energia não pode ser usada, não pode ser enviada, não pode ser despachada para a rede elétrica.
Ou seja, a usina é simplesmente desligada ou limitada. Então, essa energia limpa, ela é simplesmente perdida. Por que isso acontece, né? Porque a rede elétrica pode estar sobrecarregada naquele momento, não há armazenamento eficiente como baterias ou o próprio hidrogênio, e também há limitação na infraestrutura de transmissão, que a gente sabe, né? O mercado produtor de energia limpa é essencialmente no Nordeste, mas o consumidor fica no Sudeste. Para isso precisa das linhas de transmissão e a gente tem uma carência muito grande no presente dessas linhas de transmissão, né? Por exemplo, em 2023, o Brasil deixou de aproveitar mais de 1 terawatt-hora de energia solar e eólica, isso sem contar as PCHs, tá? Por conta de limitações operacionais. Em 2024, esse número explodiu para 14,6 tera. É um absurdo esse nível de desperdício de energia, né? E onde é que entra o hidrogênio verde nisso? Essa energia limpa, como a gente sabe, né, o hidrogênio verde, ele é obtido da eletrólise dessa energia limpa na água e produz hidrogênio. A energia é mais ou menos hoje uns 70-75% do OPEX para produzir hidrogênio verde. Imagina se você usa essa energia que seria desperdiçada, se você usa isso para produzir hidrogênio verde. E aí você armazena o hidrogênio verde, que você consegue armazenar por muito mais tempo, né? Um armazenamento perene do que uma bateria, por exemplo. E quando puder, você despacha essa energia. Ou transporta essa energia para alguma, por exemplo, uma siderúrgica próxima, pode até exportar mais lá para frente, entendeu? E também usar essa energia de forma controlada, né, por meio desse armazenamento, ajuda também a estabilizar o sistema, entendeu? E por que isso não acontece hoje? É simplesmente uma questão de regulação. Eu ia te perguntar isso, por que isso não está acontecendo, né? Pois é. Hoje, um projeto que queira usar essa energia para um fim produtivo, ela precisa de autorização do ONS. Essa autorização é muito difícil de conseguir, porque a prioridade do ONS, como deve ser, na verdade, né, é garantir a estabilidade do sistema. Mas tem espaço para evolução. Essa nova regulação que a ABAV está tentando incutir nos legisladores e nos reguladores, ela pode permitir esse uso local controlado e previsível, com alguns critérios técnicos, por exemplo, proximidade entre usina e ponto de consumo, garantir que essa energia não volta para o grid e um controle remoto de segurança operacional por parte do ONS. E foi nesse sentido que foi a nossa nota técnica que a gente enviou, discutiu, fez contatos específicos com as pessoas da ANEEL, do ONS, do Ministério de Minas e Energia e do Congresso Nacional. Nós estamos confiantes que essa nota técnica vai gerar um resultado muito positivo. Bom, meninas, muito obrigada. Para a gente encerrar, queria agradecer. Eu acho que, mais uma vez, essas nossas conversas foram extremamente esclarecedoras, né? Eu queria deixar aqui o meu agradecimento especial a vocês e até um próximo bate-papo. Eu que agradeço, Adriane. Muito obrigada pela oportunidade. É uma alegria fazer parte da ABAV. Eu também só tenho a agradecer, é um prazer estar com vocês. Obrigada, gente. Para o nosso ouvinte, esperamos que esse episódio tenha sido mais um episódio esclarecedor, né, que é o nosso papel também, ajudar a esclarecer a comunidade toda em geral sobre o que está acontecendo no setor. E fiquem ligados para os próximos episódios. E se você tiver algum tema, alguma coisa que você queira que a gente debata aqui, manda uma mensagem, entra lá nas nossas mídias sociais, deixa uma mensagem que a gente vai trabalhar nisso. Obrigada e até a próxima.